Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre morar, dividir apartamento com amigos, com pessoas desconhecidas. Sim, estou de boné porque meu cabelo hoje está daquele jeito. E antes de eu começar a falar sobre esses assuntos, já quero comentar com vocês que no vídeo de amanhã a gente vai falar sobre algumas situações um pouco delicadas sobre quando a gente muda para outro país ou muda de cidade, enfim, e tem que sair da nossa zona de conforto. Alguns perrenguezinhos aí que eu já passei. Então, acompanhem o canal, se inscrevam aqui embaixo para não perder as novidades, obviamente ativem as notificações. E eu quero que vocês me comentem também aqui embaixo já sobre histórias que vocês já tiveram, assim, de estresses ou de coisas que vocês aprenderam morando sozinhos ou morando com amigos, enfim, ou seja, saindo da casa dos pais de vocês, ok? Mas enfim, eu separei aqui 5 pontos sobre morar com amigos, dividir apartamento, que eu acho que são válidos quando a gente pensa em sair de casa a primeira vez, principalmente para aquelas pessoas que estão agora, né, começando a planejar, que tem lá seus 18, 19 anos, 20, 21, enfim, estão pensando em sair de casa, estão conversando com os amigos sobre dividir apartamento, e isso é válido tanto para, tipo, dentro da própria cidade ou se você está mudando de país, ok? É muito comum, e digo isso porque foi o que aconteceu comigo e com vários amigos meus, de quando a gente pensa em sair de casa, principalmente quando a gente vai mudar de cidade, a gente se muda com algum amigo nosso. E isso por alguns fatores. Uma coisa é para aquela dinâmica e aquela ideia, né, de morar com um amigo, de que vai ser muito bacana, muito legal, porque vai ser muito mais econômico do que morar sozinho também. Mas justamente a gente precisa entender de que uma coisa é o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente acha, e outra é a realidade. Realmente é muito mais econômico você dividir apartamento, é muito mais vantajoso economicamente, mas por experiência própria, né? Eu e a Bruna Pias, a gente já fez um vídeo falando sobre isso aqui no canal, sobre algumas experiências nossas, sobre quando a gente se conheceu, de que é muito importante de que a gente deixe certas regras muito bem estabelecidas e que a gente entenda a realidade um do outro. Eu não vou dividir aqui o vídeo em vários pontos, porque vocês vão entender mais ou menos aí essa questão, né? O ponto número um é, obviamente, a economia, de você poder morar com um amigo, mas você tem que entender até que ponto essa economia é vantajosa para você de morar com alguém que você tem uma relação muito boa. Porque aí entra o segundo ponto, que é a gente pode ter uma ótima relação com alguém. A gente pode ter um melhor amigo que a gente acha que vai ser foda morar junto, mas quando a gente começa a conviver, a gente vê que não é tão assim. Não porque você não deixa de gostar daquela pessoa, mas você nota que ela tem algumas questões, né, do modo como ela se organiza, do modo como ela vive, por assim dizer, que não coincidem muito com o seu modo. E aí vem um ponto muito importante que faz parte, obviamente, do amadurecimento, da gente sair de casa, da gente crescer, da gente se tornar adulto, que é poder sentar e conversar sem brigar. E digo isso por alguém que já fez o contrário do que isso, que foi brigando, tentando se resolver. Porque é normal e não é uma questão minha. Todo mundo, quando começa a se estressar com algum motivo, começa a recolher tudo, sabe? E não querer externar porque não quer gerar nenhum atrito, mas depois explode. Ou aquela pessoa que vem e que busca uma discussão toda hora por algum motivo. E eu dou alguns exemplos aqui de situações que já aconteceram comigo. Quando eu me mudei para a Argentina, morei em um, dois, três, quatro ou cinco apartamentos em Rosário, na Argentina. E todas as vezes que eu morei com alguém, eu sempre tive que entender, aprender. Às vezes não conseguia aprender e aí geravam-se os conflitos, que o modo como eu fui ensinado a manter certas coisas organizadas não necessariamente é o modo como a outra pessoa também foi ensinada. Algumas coisas foi uma questão de realmente não ter sido ensinado, mas enfim, né? Que é uma coisa que me irritava muito na época, era pessoas, aí são outras pessoas que moravam comigo, que chegavam em casa do supermercado, pegavam as coisas com sacola e botavam dentro da geladeira, ou vinham com um refrigerante, por exemplo, do supermercado dentro da sacola, colocava assim dentro da geladeira, ou que guardava comida dentro de panela. Isso é algo que a gente até brinca, eu e a Bruna, porque isso era o que ela fazia, não sei, talvez até faça ainda hoje, que ela guarda as panelas com comida dentro da geladeira, e que, como ela falou já pra mim, isso é uma questão minha e da minha família, é normal isso. E pra mim sempre foi, tira da panela, coloca no pote, lava a panela. Então é você conseguir entender essas questões, esses pormenores. Você tem que entender outro ponto muito importante também, que são
regras de convívio, né? Como eu falei agora há pouco, você tem que sentar, poder ter um bom diálogo com a pessoa, poder ter regras esclarecidas e bem definidas. Por quê? Por exemplo, um dos apartamentos que eu morei em Rosário, nós éramos 5 morando num apartamento, era um apartamento grande e tudo mais. Mas querendo ou não, cada um tem os seus horários, tem a sua rotina, tem o modo como gosta de estudar, por exemplo, se você está indo mudar de cidade porque você vai estudar. Enfim, gosta de chamar os amigos para ir beber uma cerveja na sexta-feira à noite. E você tem que entender de que a partir do momento em que você decide morar com outras pessoas, você está sujeito a morar com pessoas que têm uma rotina que é diferente da sua. E que é, por isso, importante o diálogo de que vocês pré-estabeleçam. Ok, vamos chamar a gente aqui para casa para fazer, sei lá, uma janta, quando se puder, né? Beber uma cerveja ou um vinho, enfim. Beleza, mas que isso aconteça em tal dia, depois de tal hora, porque antes disso eu estudo, ou porque essa hora eu tô indo trabalhar, ou tô voltando de trabalhar e quero poder descansar um pouco, sabe? Essas questões menorzinhas. Porque é melhor a gente ter esses momentinhos mais sérios, de sentar e conversar e deixar as coisas bem estabelecidas num primeiro momento, do que ir acumulando e gerando conflito ao futuro, né? Para que todo mundo se sinta bem. E de que você também possa ter o seu espaço, a sua privacidade, o seu momento para relaxar, porque querendo não é a sua casa, né? Por mais que seja muito bacana você dividir com amigos, como eu falei, eu já tive várias dorezinhas de cabeça, mas num geral foi positivo, porque, né, a gente aprende, amadurece, cresce, cria uma nova rede de contenção, porque isso é algo muito importante, que você more com pessoas com quem você se sinta bem. Porque no final das contas, se você não está morando na sua cidade, seja lá onde você for morar, você precisa ter uma rede de contenção. E que melhor do que as pessoas que moram com você, não é mesmo? E justamente por isso é importante ter o seu espaço, a sua privacidade, se caso você conseguir, né? Ter o seu quarto, porque eu já passei pela experiência de um dos primeiros apartamentos que eu morei na Argentina, que eu morei juntamente com a Bruna. A gente morava num quarto, dividia o quarto, dividia uma cama de casal. Éramos nós dois no quarto e a gente tinha que dar o nosso jeito. E já tive a experiência também de morar nesse mesmo apartamento, mas num quarto separado, enfim. Você precisa ter o seu espaço e se entender, que é outro ponto importante, de que você tem que entender de quando você precisa estar no seu cantinho recluso e que as pessoas precisam te entender, justamente isso, porque muitas vezes não é que você tá bravo, chateado com ninguém que mora com você, de que você simplesmente precisa do seu tempo, do seu silêncio e da sua companhia, e só disso. Por que eu digo isso? Porque é também algo que já aconteceu comigo, de morar com várias pessoas, e aí todo mundo tá naquela de tipo, hoje à noite a gente vai fazer uma janta, hoje à noite a gente vai fazer isso, porque vão fazer isso esse fim de semana. E você às vezes meio que se sente obrigado a fazer aquilo porque você tá morando com todas aquelas pessoas. E às vezes você não tá bem para fazer aquilo. Não porque você esteja mal, mas simplesmente porque você não esteja na vibe de fazer aquilo. Então, se entenda, né? Assim como você tem que entender as outras pessoas, se entenda e não se force a nada. E o último ponto, e é algo que é dos mais importantes, na verdade, é você entender quando é a hora de partir. Quando é a hora de partir no sentido de que você não quer estragar certas amizades que você tem com as pessoas com quem você mora, mas que você sabe que aquele ambiente não está mais dando, de que você precisa mudar para outro lugar, com outras pessoas, ou até morar sozinho. Porque isso já aconteceu comigo, e a gente volta a referenciar a Bruna. A gente chegou a um ponto em que a gente morou junto por quase 3 anos nesse apartamento, e que a gente sempre teve uma relação muito boa, e continua tendo uma relação maravilhosa, né? Por mais que a gente esteja hoje com uma distância aí de vários milhares de quilômetros, a gente se mantém em contato, conversa toda hora, fofoca toda hora, mas chegou um momento naquele ponto em que a gente precisou ir morar separado, eu precisei ir morar sozinho. Obviamente eu tive a vantagem de que economicamente eu pude bancar um apartamento sozinho, só para mim, que a gente sabe que querendo ou não é muito mais caro, como eu falei lá no primeiro ponto. A gente precisou justamente sair e ir morar em outros lugares separado e ficar vários meses sem se falar, porque tinha desgastado, sabe? Desgastado a relação e da amizade, porque querendo ou não, né? Relações interpessoais se desgastam. Então entenda de que às vezes você precisa do seu tempo, precisa se mudar, precisa ir morar com outras pessoas, precisa ir morar sozinho, mas que morar sozinho também é difícil, porque você vai estar sozinho, você vai se sentir sozinho. Eu sei que a solidão ela pode te bater mesmo quando você mora com mais 20 pessoas, mas quando você está sozinho num ambiente, aquilo pode também, né, ser um gatilho para um momento de solidão. O que eu fiz foi adotar um gato, né, o Hades, como vocês já o conhecem, os que acompanham o canal aqui há tempo, que nesse momento está no Brasil, mas enfim. No vídeo de amanhã, como eu falei, eu vou falar sobre umas questões vinculadas a umas tretas aí sobre morar sozinho
e aí é real de morar sozinho, independente se é com pessoas ou com outras pessoas, mas também saindo de casa, mas vinculadas a umas coisas que a gente não espera e de coisas que a gente se torna quando a gente mora sozinho. Né? Eu falar de uma história aí de que eu dormi no chão de um apartamento aí, justamente desse apartamento que eu fui morar sozinho, que eu morei, tipo, dormi no chão a primeira noite porque eu não tinha nada e tava sozinho lá. Justamente por isso eu falo dos momentos de solidão que a gente precisa ter certo cuidado, ok? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui do canal. Se inscrevam para não perder novidade, compartilhem com os amigos de vocês, comentem histórias de vocês aqui embaixo. Acompanhem os vídeos recomendados aqui do lado e a gente se vê no vídeo de amanhã. Até mais. Tchau.